Então vamos lá, fazer uma introduçãozinha na sequência do que a gente vem fazendo até o momento aqui. Basicamente, a gente definiu, né, na primeira reunião, que Deus é constituído de elementos, de características duais, um aspecto função, que a gente denomina como caráter divino, e um aspecto forma, dentro da estrutura dessa imagem original, que a gente define como imagem divina. Desde o início, basicamente, a gente veio estudando e dando continuidade na análise do aspecto forma, do aspecto que nós denominamos imagem divina. Então, a gente falou na primeira reunião sobre os elementos, como eu mencionei, até tem um vídeo já gravado sobre isso, perdão, Sun-San e Ryun-San. Aí a gente desdobrou isso explicando que o Sun-San é constituído também de características duais, que nós denominamos Sun-San interno e Ryun-San interno. Isso dentro do elemento da característica Sun-San. Aí a gente também detalhou isso, né, falando lá, está, né, gravado, depois vocês podem assistir novamente, está disponível, só a título de lembrança, de revisão para quem vem acompanhando, quem não viu, para pelo menos se posicionar, conseguir entender como é que está a sequência do estudo. Então, nós falamos que dentro do Sun-San interno, nós temos ali as faculdades de intelecto, emoção e vontade, que a gente explicou um pouquinho lá. Dentro do Ryun-San interno, ainda lá no Sun-San, estão as características, ideias, conceitos, leis e princípios. Fica só um lembrete, né? Eu vou, dentro do tema de hoje, voltar a esses elementos que a gente já mencionou. Então, se tiver alguém que ainda não acompanhou, não viu a explicação específica quando a gente estudou Sun-San e Ryun-San, especificamente Sun-San interno, Ryun-San interno, intelecto, emoção, vontade, ideias, conceitos, leis e princípios, fica a sugestão depois para assistir novamente, mas eu vou trabalhar bastante hoje com o tema de hoje, em cima desses itens que estão aí na sua tela. Seguindo, né, a gente deu sequência, também falamos que os elementos Sun-San e Ryun-San são subdivididos em características duais de Yang e Yin, tanto no Sun-San quanto no Ryun-San, e aí a gente falou sobre imagens individuais, né? Isso tudo somente, né, dentro do estudo daquela característica ali no início, daquele aspecto ali no início que é a imagem divina, ok? Aí nós começamos, então, semana passada, a falar sobre o aspecto forma, esse aspecto caráter divino. E trabalhamos de uma forma sucinta, eu trouxe alguns gráficos, elaborei alguns gráficos para ajudar, tentar ajudar na nossa compreensão, no nosso entendimento, no nosso raciocínio. Também fiz de forma sucinta. E hoje nós vamos falar sobre logos. Também vamos falar de forma resumida. Eu peguei ali do pensamento da unificação as ideias principais, trouxe gráficos, né, que a gente está usando ali para tentar, né, nos dar um referencial, formar na nossa cabeça uma possibilidade de visualmente compreender aonde que está, como é que funciona, com quem que se relaciona, enfim, todas essas, né, características que a gente está detalhando dentro da imagem original, dentro da estrutura de Deus. Beleza? Vamos avançar então para o nosso tema de hoje? Vamos lá. O que é logos? Não vai lendo ali ainda não, vamos pensar um pouco aqui. Logos é uma palavra, né, não muito comum, ela está mais dentro da vertente filosófica, apesar que o princípio divino usa também, a teologia chega a utilizar, mas ela tem mais assim como a sua origem, a sua utilização, a filosofia. E tem muita discussão, né? Existem muitos autores, são séculos, né, de elucubrações, pessoas pensando, falando, analisando, pontuando, mas o princípio divino, e especificamente o pensamento da unificação, traz para a gente de uma forma tão clara, tão simples, que às vezes a gente fica até pensando, poxa vida, né? A gente pensou, analisou, elucubrou, fez análise, reflexões, pessoas gastaram horas, dias, meses, anos pensando para tentar chegar numa coisa que é tão simples, desde que nós possamos compreender com clareza como funciona Deus, quais são os elementos, quais são as características que compõem Deus, obviamente vão compor a nós, seres humanos e todos os seres criados, mas na essência, na origem, estão em Deus, e que eu preciso compreender isso, para que a gente possa entender o restante. A gente quer entender o universo como um todo e a nós mesmos, né? Esse é o ponto mais importante, né?
quando a gente estuda o pensamento de unificação, é claro, você pode até dizer que seu primeiro objetivo é curiosidade para conhecer Deus, as características de Deus, mas lá no fundo o que a gente pretende é compreender e entender nós mesmos, né? Mas sem se delongar, vamos ali a leitura, que aí eu vou comentando e vou acrescentando alguns gráficos para ajudar. De acordo com o princípio divino, logos significa palavra, ou razão-lei. Anota, né, quem trouxe o papel e a caneta já vai anotando, porque eu vou fazendo uns grifos, e esses grifos são importantes porque eu vou voltar a eles, eu vou recorrer a alguns conceitos que ele vai colocar para tentar elaborar de uma forma mais compreensível e pragmática, principalmente, esses conceitos que estão lá no pensamento da unificação. Então, vamos lá. Logos, então, significa palavra ou razão-lei, isto é, princípio racional. Não vou me delongar aqui agora, vamos avançar, depois eu volto nesse conceito aí. No primeiro capítulo do Evangelho de João, está escrito que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Então, está escrito lá em João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, olha a complexidade, aparentemente, né? A complexidade do que ele está dizendo. Que o Verbo, ele estava lá no princípio junto com Deus e era o próprio Deus, mas tudo que foi feito a partir do Verbo, né? Esse verbo, né, a gente associa com o Logos. O Logos, na filosofia, faz essa referência. Então, aí, a partir daí, na verdade, dessa frase tão curta, dessa citação tão curta lá no primeiro capítulo de João, surgiu inúmeras ideias, inúmeras teses, inúmeros pensadores ao longo de séculos, tentando compreender uma coisa que depois vocês vão observar. Quando eu entendi, eu fiquei indignado comigo mesmo, pensando assim, mas, poxa vida, é uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Mas a nossa ignorância, né, nos fez cegos, né? A Bíblia explica isso, a origem disso, mas enfim, não vamos nos estender nessa discussão aqui. É só a minha própria culpa. Eu fico me culpando. Poxa, mas era tão óbvio, tão simples, como é que você não conseguiu perceber? Mas enfim, vamos seguir no texto ali. No pensamento de unificação, ainda sobre a pergunta o que é logos? No pensamento de unificação, logos como palavra ou verbo, como a gente mencionou ali no livro de João, significa, então, pensamento, anota aí, eu não grifei, mas anota, porque isso é importante. Significa pensamento, significa projeto, significa plano de Deus, e logos como razão, lei. Não fiquem fazendo cara de perplexo. O que ele quer dizer com razão, lei? Eu vou explicar. Vamos por partes, como diz, né? Então, vamos lá. Logos, então, como razão, lei, significa a unidade de razão e lei. Razão pertence à faculdade intelectual do Sunsan interno dentro do Sunsan original. Beleza? Você deve estar se perguntando, mas espera lá, me perdi aí na localização. Calma, eu já vou colocar um gráfico lá para a gente se situar. Por isso que eu mencionei lá no primeiro, quando eu comecei a fazer ali aquele review de tudo aquilo que a gente já tinha estudado até então, do que a gente já estudou até então, dei uma ênfase ali naquele aspecto do Sunsan, subdividido em Sunsan interno e Hunsan interno, falando das faculdades de intelecto, emoção e vontade, e leis, ideias, conceitos e princípios. Lembra que eu mencionei? Aqui ele está voltando naquele gráfico. Então ele está dizendo, razão, dentro desse conceito, razão-lei, que ele também fala que é a mesma coisa que logos, ele está dizendo que razão, então, pertence à faculdade intelectual lá no Sunsan interno do Sunsan original. Entretanto, esta razão no logos, a qual criou todas as coisas, como a gente citou ali agora há pouco no livro de João, né, o primeiro capítulo de João, é diferente da capacidade de razão da mente humana, ok? A razão humana, cuja característica é liberdade, é a faculdade de conceituação e de perseguir a verdade universal. Isso a gente já falou lá sobre o estudo de Sunsan interno, intelecto, emoção e vontade, processo de percepção, entendimento e racionalização. Não vamos discutir isso aqui de novo, é só a título de lembrança, né?
Então, razão no logos, por outro lado, é meramente uma faculdade intelectual livre como a força do pensamento. Ok? Vamos avançar? Basicamente, então, para a gente se situar, coloquei aí no gráfico novamente para vocês se situarem dentro de tudo aquilo que a gente falou até agora. O que ele está falando? Lembra do que eu mencionei lá anteriormente. Falamos da imagem divina, dentro da imagem divina, o aspecto forma, né, o aspecto de Deus de forma, ele é constituído de Sum-Sam e Ryun-Sam. Dentro do Sum-Sam, a gente encontra Sum-Sam interno e Ryun-Sam interno. São faculdades, são características mais interna e um pouco menos interna ainda dentro do Sum-Sam, aonde estão localizadas determinadas funções. No Sum-Sam interno está ali intelecto, emoção e vontade, e no Ryun-Sam interno, ideias, conceitos, leis e princípios. Não vou voltar nessa explicação, tá? A gente já discutiu. Quem não viu, fica a sugestão. Vê de novo. Quem não lembra, não entendeu direito, mesmo tendo assistido, volta, porque é um conceito muito importante que a gente falou lá, que a gente vai usar aqui de novo. Olha o que o texto falou ali. Então, dentro do texto, colocando agora no gráfico que eu coloquei aí na tela, vocês vão perceber. Ele está dizendo, então, ali, ó, que a razão, dentro dessa estrutura do Logos como razão-lei, a razão pertence a essa característica que eu estou circundando aí na sua tela. Intelecto, que está dentro do Sum-Sam interno, do Sum-Sam original. É o que está no texto. Ok? Tá? Então, beleza. Se situaram só a título de localização? Ok, então vamos avançar. Depois vamos falar de como funciona, beleza? Próxima tela, então agora vamos falar de lei. Perdão. Lei, que é o outro aspecto do Logos, razão-lei, é a característica somente por uma natureza mecânica e necessária, sem qualquer elemento de liberdade ou propósito. Lei funciona com a precisão sempre e em qualquer lugar, transcendendo tempo e espaço, tal como a hora e o minuto de um relógio, que é um dispositivo mecânico, mantém o tempo sempre e em qualquer lugar. A lei funciona de forma regular e mecânica. Então, de que lei ele está falando? Vamos voltar a uma tela, vocês me permitem? Não vão ficar chateados comigo, eu vou voltar a uma tela, tá? A lei que ele está mencionando se refere a esse aspecto que está aqui embaixo, ó, que eu estou circundando. Dentro do Ryun-Sam interno, nós mencionamos que existe ideias, conceitos, leis e princípios. Todas aquelas informações que cognitivamente a gente vai armazenando como informação, leis, ideias, conceitos e princípios, que passam a constituir todos os nossos paradigmas intelectuais, eles são armazenados dentro do nosso Ryun-Sam interno. A lei que ele está mencionando aí dentro da estrutura do Logos se refere exatamente a esse aspecto aqui, um aspecto mais estático, mecânico, rígido. Ele não tem nenhuma liberdade ou autonomia. Lei é lei, regra é regra. É que nem, né, o Gama está aí, especialista em matemática, números exatos e precisos. Se o resultado não deu certo, é porque eu fiz alguma coisa errada na operação. Mas a matemática ela é precisa e exata, rígida, entre aspas, mecânica, né, que eu vou aplicando, e ela vai chegar num determinado denominador. Beleza? Então, ó, observe, nessa mesma tela eu vou fazer já uma dica para vocês. Eles estão dizendo, o texto do pensamento da educação está dizendo que a razão corresponde a esse aspecto Sum-Sam interno do intelecto, e a parte lei do Logos corresponde a esse aspecto Ryun-Sam interno. Beleza? Então, estão conseguindo se situar? A somatória de razão e lei, a somatória de intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios, vai formar aquilo que a gente chama de lei e razão, ou Logos, o que a gente chama de Sum-Sam. Só que a gente falou lá no início que tudo isso está dentro do caráter divino. E eu estou falando de atributos da imagem divina. E aí? Como é que fica? O que o pensamento quer dizer com isso? Vocês devem pensar assim, né? Está me dando confusão na cabeça. Vamos na sequência que ele vai explicar melhor. Voltando ali então para a tela que eu já tinha mostrado, né? Basicamente, então, né, voltei naquele mesmo gráfico. Né, os aspectos de intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios. Ok? Vamos avançar aqui para entrar na parte mais funcional. Aqui só são conceituações
e para a gente poder se situar dentro da estrutura aonde estão cada um desses elementos. Vamos lá, então ele diz ali nesse subitem, logos é razão-lei. Logos como razão-lei precisa de alguma explicação. Razão-lei significa a unidade de razão e lei. Esse conceito é para o propósito de estabelecer outro padrão para resolver problemas reais. O problema em questão é sobre o colapso dos valores, o que está causando grande confusão na sociedade atual, o que pode ser parado. Então, olha a proposição do pensamento da unificação. Hoje nós temos problemas reais relacionados a valores, e uma das soluções para isso passa inexoravelmente pelo entendimento do que é logos, do que é razão-lei, do que é esse verbo que estava com Deus desde o princípio, né, e que com ele foi criado todas as coisas. Beleza? Vamos lá. De acordo com o princípio divino, logos, olha ali, quando eu ponho esse grifo, a nota é questão que vai cair na prova, né? Vai cair no vestibular. Brincadeira. Mas, enfim, é um conceito muito importante, referencial e paradigma para as afirmações que a gente vai continuar fazendo na sequência. Então, logos é o parceiro objeto de Deus e, ao mesmo tempo, tem características duais. Vamos fazer um parênteses aqui, não segue a leitura, não. 1 João falou, então, que no princípio estava o verbo era Deus, ele estava com Deus desde o princípio, e por ele foi feito todas as coisas. A gente está dizendo, dentro da estrutura do pensamento da unificação, ali no estudo da imagem original, que logos é uma característica, um aspecto que está dentro de Deus. Ele está lá dentro do caráter divino de Deus. Mas ele é constituído, ele é elaborado, ele é formulado e construído na imagem divina. Sun-san, Hyun-san, no Sun-san, Hyun-san, perdão, Sun-san interno, intelecto, emoção e vontade, razão. Hyun-san interno, leis, ideias, conceitos e princípios, lei. A somatória disso é logos, é o verbo que vai morar, entre aspas, ele vai habitar dentro do caráter divino, no aspecto mais interno de Deus. Estão conseguindo entender? Ele é um objeto de Deus. Olha o que disse ali o grifo. Logos é um objeto de Deus, mas habita dentro dele. Ele é o próprio Deus? Não, ele está com Deus. Né? Foi o que João falou lá no primeiro capítulo. Mas ele é uma característica de Deus, mas é um produto, é Deus. Fiquei confuso. Não ficou confuso? Vamos avançar. Isto significa que logos, então, é um tipo de ser criado, um novo ser que se assemelha às características duais de Deus e que pode ser considerado como semelhante também à união de Sun-san e Hyun-san. Então, no gráfico, a gente foi mostrando ali que a formação de intelecto, emoção e vontade, razão, leis, ideias, conceitos e princípios, lei, somando isso, vai construir, vai criar uma existência, uma estrutura que a gente chama de logos. Né? Ele chega a dizer ali que é um ser criado. Vamos devagar, não vá ficar preso aos seus paradigmas lá dentro do seu Hyun-san interno, de leis, ideias, conceitos e princípios, de um ser criado como uma coisa substancial. Mas o logos é o resultado de um processo criativo. Ok? Que habita dentro de Deus. O que significa isso? Você já conseguiu perceber? Ainda não? Porque lá em João ele disse que tudo foi criado a partir do logos. Mas o logos também é um resultado de um processo de razão combinada com lei. Percebeu? Não percebeu ainda? Vamos avançar. Seguindo ali no logos como razão-lei. Sendo que logos é a palavra, ou o plano de Deus, o pensamento, como a gente mencionou numa tela anterior, e sendo que todas as coisas foram criadas por e através dele, o logos, então, não pode ser um ser criado, como eu mencionei anteriormente, no mesmo nível, com as mesmas ideias e conceitos que talvez nós tenhamos armazenados dentro do nosso Hyun-san, com todos os outros seres da criação. Logos, então, é um parceiro objeto de Deus e que se assemelha às suas características duais, porque ele é um ser resultante do seu pensamento. É um projeto abrangente, um plano formulado na mente de Deus. Parênteses aqui. Entendeu o que é o logos, então?
ele é um ser criado, sim, resultado de um processo de... a gente não usou ainda essa expressão dentro do pensamento de unificação, mas pelo princípio divino, como a maioria dos senhores conhece, eu vou já usar. Isso é estudado mais adiante numa outra seção do pensamento de unificação, que é dar e receber. Então, os aspectos razão, intelecto, e os aspectos lei do Hyun-San, que são ideias, conceitos, leis e princípios, eles vão estabelecer uma relação, um relacionamento, e vai surgir um resultado. Esse resultado é logos. É um projeto, é a ideia que Deus vai armazenar dentro do seu âmago mais interno, mesmo sendo produzido mais lá no aspecto imagem divina, através dos elementos que a gente já mencionou, né? Todo mundo já decorou, né? Intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios. Somei isso, vai formar o quê? Um projeto, uma ideia, um plano. Isso nós chamamos de logos. Isso a Bíblia chama de verbo. Está desde o princípio, porque tudo que começou a existir, como tempo, espaço e todos os demais elementos, começou porque foi de antemão planejado. Foi estabelecido como uma palavra, um projeto. Beleza? Mas vamos lá, vamos avançar. Não vou me delongar aqui, porque ele vai explicar com mais detalhes na sequência. Então, quando fazemos um edifício, primeiro fazemos um projeto detalhado para esse edifício. Da mesma forma, quando Deus criou todas as coisas, ele primeiramente fez um projeto abrangente ou um plano para cada ser criado. E isto é o Logos. Parênteses aqui de novo. Então, hoje você pode imaginar como é que se faz um prédio. Pode começar com a ideia mais simples que for. Você pode fazer uns rabiscos ali, muito simples. Eu acho que aqui, pelo tamanho do terreno, pelo tipo de relevo, eu vou fazer um prédio com essa largura, com esse formato. Quanto que cabe de altura aqui? Quanto eu posso fazer? Depende, análise de solo e tal. Muito genérico. Mas conforme essa ideia vai amadurecendo, você vai fazendo o detalhamento de tal forma, com tantos detalhes e minúcias, que mesmo não tendo ainda nem começado a fazer fundação do prédio, mas você já tem ele planejado. Né? Hoje, principalmente quando a gente fala das tecnologias, né? Por exemplo, fazer um projeto de um edifício, que é o exemplo que ele estava utilizando, as ferramentas da própria informática, né? Os programas que existem, você consegue, inclusive, ver ele em forma em 3D, né? Fazer ele girar para cima, por baixo, olhar para lá, para cá. E depois você pode também fazer, hoje a gente vê muito, por exemplo, onde tem venda de imóveis, né, que tem aquelas maquetes, que são miniaturas do prédio com todos os detalhes, ou quase todos os detalhes, daquilo que foi planejado. É já o prédio? Não, é logos. Ainda está no aspecto razão-lei, está ainda no aspecto verbo, projeto. Quando o edifício estiver pronto, é outra etapa que a gente não chegou lá. Nós estamos falando de logos. E o que eu quero que vocês entendam, que o pensamento da unificação está explicando bem claro, tão simples, né, como eu mencionei, que a gente fica até indignado, tão simples que é que logos, então, é o projeto que estava lá no âmago de Deus. Semana passada, a gente falou sobre coração, o impulso de buscar alegria através do amor. O logos é resultado desse processo, passando por razão, intelecto, emoção e vontade, passando por leis, ideias, conceitos e princípios, formando projetos. Beleza? Seguindo ali na leitura para a gente não se estender, embora um projeto ainda não seja um edifício ou um produto, como a gente acabou de mencionar, ele é um ser criado resultante, ok? O projeto já está muito detalhado, né? Conforme vai avançando ali a elaboração desse projeto, os requintes, os detalhes, os refinamentos do material de revestimento, de material de, enfim, iluminação, janelas, materiais das portas, enfim, tudo isso vai construindo o que a gente chama, o que o pensamento da unificação chama de logos, e que João, lá no primeiro capítulo, chamou de verbo. Então, seguindo ali, portanto, logos, então, é um projeto, um plano, é um ser resultante, um novo ser, um ser criado. Todas as coisas são criadas se assemelhando às características duais de Deus. Então, com quais características duais de Deus o logos como novo ser se assemelha? Vamos falar sobre essa pergunta mais adiante. Eu só trouxe uma imagenzinha para ilustrar aquilo que a gente estava comentando, né? Vocês observam, né, que nessa imagem aí, basicamente, a gente tem logos, né? Por mais detalhes que você possa colocar, por mais que você faça uma maquete, coloque
numa imagem que você possa girar ela, vendo os vários ângulos, né? Essas imagens 3D que a mídia pode trabalhar, perdão, a informática pode trabalhar, mas ainda assim é logos, ainda assim é projeto. E tem um outro projeto também que foi da mesma forma, né? A gente já mencionou sobre isso, né? Quando o homem foi criado, eu até acho que não lembro exatamente quando foi, numa dessas nossas reuniões, eu peguei e usei a exemplificação do Fibonacci, né? Do Leonardo Fibonacci, quando ele fez lá aquela sequência Fibonacci, que depois acabou sendo usado por várias áreas da ciência, arquitetura, as artes, né? Que é a proporção áurea, né? Então, basicamente, mostra, né, através desses exemplos que eu já mencionei, que eu trouxe hoje, para vocês entenderem o requinte do Logos de Deus. O que esse Logos possui, né, no plano, no projeto, em termos de detalhes. Eu não vou me estender aqui na discussão teológica sobre isso, mas, inevitavelmente, eu pensei sobre isso, e não sei se os senhores pensam, mas vai aí uma sugestão de reflexão. Quando a gente fala do ideal da criação, lá no princípio divino, a gente está comentando sobre isso, sobre o Logos de Deus. E aí, quando a gente entende a profundidade, a grandeza, o requinte de detalhes, o refinamento desse projeto de Deus, especificamente para nós seres humanos, qualquer desvio que possa ter acontecido nessa construção, na substancialização desse projeto de seres reais, o quanto isso frustrou, né? Então, quando a gente ouve o reverendo Moon falando sobre o coração de Deus, que já é um assunto da nossa reunião passada, inevitavelmente a gente precisa perceber que quando você tem algumas ideias muito genéricas, sem muitos requintes de detalhe, qualquer coisa que você não consiga realizar ou que você nem comece a fazer esse projeto, talvez isso não vá causar tanta frustração em você quanto desenvolver um projeto tão elaborado e refinado e acabar tendo esse mesmo problema de não chegar a consumar a realização daquele projeto, né? Então, mas assim, é só título de reflexão, né, para a gente pensar quanto realmente grave é os desvios na concretização substancial daqueles ideais, desse logos planejado, e que, infelizmente, não está plenamente concretizado, né? Mas, enfim, vamos seguir na nossa sequência ali. Falando ainda sobre razão-lei, com relação àquela pergunta que ele mencionou anteriormente, ele se assemelha, então, às características duais de Sun-San interno e Hyun-San interno. Lembra da pergunta? Ele fala, né, quais as características duais, sendo um produto, sendo um ser criado com características duais de Deus, quais as características estão manifestas dentro da estrutura do Logos, esse ser criado dentro do caráter divino de Deus. Ele está dizendo ali, está grifado, anota no seu caderninho. Sun-San interno e Hyun-San interno. Ou seja, está entendido? Intelecto, emoção e vontade, Sun-San interno, e ideias, conceitos, leis e princípios, Hyun-San interno. Essas são as características que são manifestadas na estrutura do Logos. Em outras palavras, então, a unidade de Sun-San interno e Hyun-San interno, centrando no propósito, forma as características duais do Logos. Da mesma forma que a unidade entre Sun-San original e Hyun-San original forma as características duais de Deus na imagem divina. Eu já vou pôr um gráfico que fica melhor, né? O texto, às vezes, causa confusão na nossa cabeça, eu gosto de botar os desenhos ali, que ajuda bastante. Como mencionado, então, anteriormente, ali, o Logos é razão, lei. Como também palavra. Então, quais são as características duais do Logos como razão e lei? Óbvio, razão e lei. O relacionamento entre razão e lei é o mesmo relacionamento de Sun-San interno e Hyun-San interno, os quais são sujeito e objeto. Portanto, o relacionamento entre razão e lei é sujeito-objeto. Por isso, eu já vi problemas de tradução para o português colocando lei e razão. É equivocado, exatamente porque, se colocar lei e razão, você está violando essa regra, sujeito-objeto. Quem é o sujeito nessa dualidade? Razão.
Quem é objeto? Lei. Ok? Por isso, a tradução correta é razão, lei. Logos é razão, lei. Vamos no gráfico ali, né? Mais fácil. Então, beleza, vocês lembram disso, né? A gente já mostrou isso anteriormente. Imagem divina, Sum-Sam, Ryun-Sam, Sum-Sam interno e Ryun-Sam interno. Dentro do Sum-Sam, características do Sum-Sam interno, intelecto, emoção e vontade, características do Ryun-Sam interno, conceitos, ideias, leis, princípios, resultando disso, razão e lei. Beleza? Então, o que é razão e lei? É a somatória das funções e dos produtos dessas funções dentro do Ryun-Sam como lei. Então, basicamente, o que acontece quando você projeta qualquer coisa? Vamos projetar o edifício. O que eu preciso? Eu preciso conhecer leis da gravidade, leis da mecânica, leis da física, que mais? Matemática, vou usar matemática em tudo, né? Cálculo estrutural, enfim, né? Volume, para poder ter fluxo de água para todos os andares, enfim. Quantas informações eu vou precisar ter? Então, essas informações são leis que estão dentro do Ryun-Sam interno, conceitos, ideias, leis e princípios. Mas só ter isso já sai um projeto? Não, eu preciso raciocinar. Eu preciso também ver aspectos de intelecto, mas também de verdade, de beleza e de bem. Então, quando a gente constrói um projeto, faz o projeto, de um edifício, você tem verdade racional, mas você também vai observar aspectos de beleza e do bem, porque você quer fazer com que a pessoa se sinta bem, que ela tenha ergonomia, que ela tenha acessibilidade, enfim, conforto. Então, percebe que esses três fatores, razão, intelecto, emoção e vontade, vão trabalhar em cima das leis, conceitos, ideias, leis e princípios, para formular projetos. O resultado disso são todos os seres criados. Nós fazemos assim o nosso processo criativo, e ó que a gente nem entrou ainda na faculdade de criatividade, que é a nossa próxima reunião na semana que vem, né? Beleza? Mas, com relação a projetar, a elaborar a ideia do que eu quero, prototipar, eu posso até chegar a fazer protótipo, como eu mencionei, por exemplo, no caso do edifício, uma maquete. Nos carros, por exemplo, eles também fazem protótipos, né, para testar se realmente todas aquelas ideias, conceitos, leis e princípios que foram raciocinados, juntados, formando um conjunto, vai ser bom, bonito e verdadeiro. Vai funcionar, vai ser econômico, vai gerar conforto, vai ser ergonômico, e etc, etc, etc. Beleza? Ficou claro? Eu estou tentando gastar o máximo de exemplo que me vem à cabeça para ajudar aí na racionalização desses conceitos aí. Vamos avançar aí. Logos, então, né, como união dessas características que a gente mencionou ali de Sum-Sam interno, Ryun-Sam interno, razão e lei. Sendo que todas as coisas foram criadas pelo Logos, né, razão e lei, nesse processo, todos os seres criados contêm, então, elementos de razão e lei. Desse modo, enquanto todas as coisas existem e executam movimentos, esses dois elementos funcionam junto. Então, a gente está tentando explicar o funcionamento, mas, na prática, ele faz uma ação única. O aspecto racional, o aspecto razão, o aspecto lei, ele trabalha como uma unidade, logos, verbo, palavra, né, formando todos os projetos dos seres que virão a serem criados, seja pelo homem ou aquilo que Deus fez também no seu processo criativo. Contudo, quanto mais baixo, vamos fazer uma correção aqui, eu traduzi a palavra do jeito que está no livro, mas o mais baixo aqui, ele está mais no sentido mais simples. Quando você pega a classificação taxonômica dos seres, né, ele também faz essas observações dos mais amplos aos mais específicos. Então, entendam, né, quando a gente fala do ser mais baixo, é o mais simples, né? Não é baixo no sentido pejorativo. Né? Então, contudo, quanto mais baixo o nível do ser criado, mais predominantemente o elemento da lei vai operar. Né? Então, nesses dois elementos, razão e lei, nos seres mais simples, a gente poderia pegar, por exemplo, os minerais, né? Todos os entes do reino mineral, eles são mais predominantemente regidos pela lei, né? Por leis físico-químicas. Então, essa é a predominância. O aspecto racional
ali não é muito presente. O inverso é verdadeiro. Conforme você vai subindo nos reinos, né, vegetal, mineral, perdão, vegetal, animal e humano, você vai observando que esse fluxo muda. Em vez de ser mais lei, vai sendo mais razão, vai sendo mais autonomia, vai tendo mais liberdade. Mas eu vou falar sobre isso mais adiante. Então, vamos lá. Quanto mais elevado o nível do ser, mais predominantemente encontraremos, então, o elemento razão operando, como mencionei. Nos minerais, que são os seres criados de menor nível, parece que somente o elemento lei opera. Parece, né? E nos seres humanos, que são os seres criados no nível mais elevado, parece estar operando somente o elemento racional, que não é verdade, né? Não é unicamente, exclusivamente uma em detrimento da outra, não. O ser humano tem um aspecto racional, por exemplo? Tem. Mas dentro do nosso corpo nós temos leis físico-químicas operando, né? Todas as combinações químicas do nosso corpo, o sangue, o oxigênio, a circulação sanguínea, o aproveitamento do nosso processo de alimentação e digestão, né? Então, são processos físico-químicos que estão presentes também. Predominam razão. No mineral não tem razão? Tem razão também. Só que predomina leis, ok? Leis físico-químicas, como é o caso, né? Beleza? Então eu não vou me estender aqui não, foi basicamente isso que está escrito ali, né? Vamos lá, vamos avançar, porque senão vai ter me cobra o horário. Então vamos falar agora claramente, né, em forma gráfica, que a gente acabou de mencionar. A gente já mencionou ali, né, que do intelecto, emoção e vontade vem a razão, do aspecto Ryun-san interno, conceitos, ideias, leis e princípios, vem a lei, a soma disso, né, vai surgir o logos, formando todos os seres, né, desde o reino mineral, vegetal, animal, ser humano. Só que é óbvio, né? Então, como ele mencionou ali, quando a gente vem nesse sentido aqui, do mais complexo para o mais simples, do reino humano, animal, vegetal, mineral, a gente vai observando que vai aumentando a predominância do elemento lei em detrimento do aspecto razão. O inverso é verdadeiro. Se você botar a seta no sentido contrário, né, você vai ver que vai aumentando do mais simples para o mais complexo o elemento razão. Beleza? É basicamente isso aqui, graficamente, que ele falou ali na tela anterior, beleza? Vamos avançar? Logos, então, ainda como união de razão e lei. Ele vai acrescentar mais alguns ingredientes aqui que eu vou comentar por cima, tá? Para a gente não se estender. Como é que nós estamos de horário aí, Maitê? Vai me monitorando aí, porque senão eu me perco aqui, né? Tem mais um tempinho aí. Então, vamos lá. Assim, liberdade e necessidade, intencionalidade e mecanicidade operam de uma forma integrada na existência e movimento de todas as coisas. Em outras palavras, liberdade funciona em conexão com necessidade e intencionalidade opera juntamente com mecanicidade. Conceito, né? Muita informação, palavras um pouco complexas. Vamos pensar um pouco. Até agora, o relacionamento entre liberdade e necessidade tem sido frequentemente entendido como antinomia, como se fossem antônimos, como se fossem excludentes, né? Tal como ele vai falar também da mesma forma sobre os elementos ali de intencionalidade e mecanicidade. Vamos falar em termos gráficos para vocês entenderem o que ele quer dizer. Né? Vamos lá. Ele está dizendo que liberdade e necessidade são elementos correlatos, mas não são opostos, eles não são excludentes. Eles estão relacionados a uma característica específica do logos. Isso é importante entender. Isso é muito importante entender. Por isso que eu fiz questão de botar no gráfico. Não vou me ater muito ao texto, não. Depois vocês vão ver no Percebendo a Unificação para ilustrar, porque o trechinho que eu peguei ali, eu achei melhor fazer no gráfico, que fica mais compreensível. Então, basicamente, quando a gente fala dessas características, Sun-San interno, Ryun-San interno, características de intelecto, emoção e vontade, que nós estamos denominando no Logos como o aspecto razão. Conceitos, ideias, leis e princípios, que nós estamos denominando dentro do Logos como o aspecto lei. Relacionado a eles, a gente vai observar que existem características mais próximas. Por exemplo, liberdade, ela está mais relacionada à razão, quanto necessidade está relacionada com lei. Voltando naquilo que eu mencionei anteriormente ali, né, mostrando os níveis dos seres. Quando vocês olham os minerais, todos os elementos relacionados dentro do reino mineral, eles são predominantemente regidos pela lei. Ou seja,
eles têm mais preponderantemente a característica necessidade. As ações e reações que ocorrem entre os vários elementos do reino mineral, basicamente ocorrem regidos e direcionados por necessidade, porque eles são limitados, restritos, parametrizados por leis, ideias, conceitos e princípios. Enquanto, conforme a gente vai subindo naquele gráfico ali, né, passando do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o humano, a gente vai observando que o aspecto necessidade continua existindo, mas ele passa a ter mais predominância dessa outra característica que está aí na sua tela, liberdade. Né? A gente diz que, por exemplo, o ser humano tem muitas características semelhantes aos animais. Nós temos instintos, né? Aqueles instintos básicos, né, que a gente identifica no reino animal. Mas a gente tem uma característica que os animais não têm, que nos permite, mesmo nos instintos, a gente tem liberdade para conseguir, né, transigir dentro dessas limitações dos instintos. Né? Vamos pegar um exemplo bem bobinho assim para ilustrar, para não se estender também. O instinto da fome. Né? O instinto da fome, o animal precisa caçar, se ele é predador ou se ele é vivo, ele precisa encontrar ali o seu alimento. Não dá para postergar muito, né? O ser humano ele consegue fazer. Tem o instinto, vai bater a fome, ele vai ter que buscar o alimento, mas a gente tem liberdade. A gente tem a liberdade de definir o momento que eu vou me alimentar. Eu tenho a liberdade para escolher o tipo de alimento que eu vou ingerir naquele horário. Em determinado horário do dia eu vou ingerir esse tipo de alimento, em outro horário eu vou escolher um outro. No outro dia, naquele mesmo horário, eu já não quero mais aquele, eu quero outro. Entendeu? É só para vocês, um exemplo bem bobinho. Certamente na sua mente deve ter vindo aí exemplos muito melhores do que eu consegui buscar aqui agora. Mas é só para vocês perceberem, né, o que significa essa liberdade em relação à necessidade e vice-versa. Quanto mais abaixo naquela escala de desenvolvimento dos seres no universo eu estou situado, mais eu vou ser regido por necessidade em detrimento à liberdade, e o inverso é verdadeiro conforme você evolui. Ok? Beleza? Sem se estender muito. Por que a gente comenta isso? Por que o pensamento da unificação aborda isso aqui? Porque, como ele falou ali numa tela anterior, a discussão sobre logos e o entendimento claro sobre logos passa inevitavelmente por um dos objetivos principais do pensamento de unificação, que é resolver problemas reais. Eu lembro que na tela que a gente mencionou isso, ele falava sobre questão de valores. Um dos problemas que tem gerado muita confusão no mundo atual é essas duas palavras que estão aí na tela, né, que a gente está tentando explicar aí o funcionamento. Liberdade e necessidade. São muito mal utilizadas, muito mal entendidas, distorcidas, deturpadas, de forma a justificar comportamentos, atitudes, ações do ser humano que, na verdade, seriam inadmissíveis se a gente tivesse um pleno entendimento, compreendendo claramente o que é o logos, o que é razão-lei, o que significa liberdade e necessidade. Né? Beleza? Mas não vou me estender nessa discussão. Fica a dica, né? Aí, na sequência, ele faz um outro jogo ali, ele traz uma outra combinação. E essa combinação, na verdade, por isso que eu botei um dar e receber ali, elas não são antinomia, elas não são excludentes e negando uma ou outra, elas não são dialéticas, elas são complementares. Intencionalidade e mecanicidade. Tal como liberdade e necessidade, intencionalidade e mecanicidade estão relacionadas da mesma forma. Intencionalidade com razão, mecanicidade com lei. A mesma regra que eu mencionei ali, para a gente não se estender muito, com relação a mineral, vegetal, animal e humano, vai ser aplicado a isso. Quanto mais elevado é o ser, quanto mais complexo e refinado é o seu desenvolvimento dentro desse projeto, dentro desse aspecto logos, mais ele vai estar predominando intencionalidade. E o inverso é verdadeiro, né? Quanto mais simples, mais rudimentar, por exemplo, o reino mineral, que a gente usou ali para exemplificar no primeiro caso, mais ele vai estar ligado ao aspecto da mecanicidade, por conta das restrições, limitações das ideias, leis, conceitos e princípios. Beleza? Então, o ser humano, basicamente, né, dando ênfase, sem falar sobre tanto, sem me delongar muito explicando sobre os outros seres da criação,
O ser humano, ele é predominantemente um ser de razão, possui lei, mas ele é mais razão por quê? Porque ele consegue usar a lei com liberdade, com intencionalidade. Por que, que eu faço isso? Por que, que eu faço aquilo? Tem leis, conceitos, ideias e princípios? Tem, mas tem o aspecto peculiar, a individualidade. A gente já falou sobre isso numa discussão anterior aqui do Pensamento da Unificação sobre imagem individual, individualidade, peculiaridade de cada ser humano. Mas ainda assim tem leis, ideias, conceitos e princípios. Não são coisas soltas, né, independentes, excludentes. Como eu coloquei ali, tem dar e receber. Toda liberdade vai ter que ter necessidade associada. E vai ser regida por leis, ideias, conceitos e princípios. Tal como toda a intencionalidade da minha, da sua, das nossas ações vão ter mecanicidade regida, tangida, parametrizada por leis, ideias, conceitos e princípios. Ok? Sem me estender, né? Eu sei que é um pouco complexo, mas pelo menos para a gente lançar esse fundamento para discutir o que realmente ele quer discutir. Vamos avançar? É isso que ele quer falar. A gente está falando sobre logos, estamos explicando sobre uma característica de Deus, a imagem divina, a imagem original, mas ele quer falar sobre liberdade e licença. Permita-me, então, esclarecer agora o verdadeiro significado de liberdade e o problema da licença com relacionamento, né, ou relacionado ao aspecto logos. Através do entendimento correto de liberdade e licença, problemas reais, significantes podem ser resolvidos. Atualmente, vários atos de delinquência que servem para destruir a ordem social são conduzidos em nome da liberdade. Liberdade disso, liberdade daquilo. Nós conceituamos como liberdade fazer coisas que são irracionais, coisas que violam regras, leis e princípios básicos, né? Mas nós achamos que liberdade, conceituamos no mundo atual liberdade, como poder fazer o que eu quiser, sem limites, sem regras, né? De forma indiscriminada. Deu na cabeça, vou fazer. Isso não é liberdade. Isso é licença. Vamos seguir ali? Qual é a medida efetiva contra tais atos que causam confusão social? A fim de resolver esse problema, vamos esclarecer primeiro o verdadeiro significado de liberdade e a natureza de licença, ou da licença. No princípio divino, está escrito que não há liberdade fora do princípio. Todo mundo lembra dessa parte aí? Também diz que não há liberdade sem responsabilidade. E também diz que não há liberdade sem realizações concretas, substanciais. Então, em outras palavras, né, existem três condições aí para que se defina a liberdade como liberdade. Porque se não preencher esses três requisitos, não é liberdade. Pode ser outra coisa. A gente vai chamar isso de licença, né? Licenciosidade. Então, estar dentro do princípio, assumir responsabilidade, criar resultados reais. Aqui, estar dentro do princípio significa que uma pessoa não deve se desviar do princípio. Que princípio? As ideias, leis e conceitos que regem o universo, a existência, a estrutura do corpo, a estrutura dos seres. Né? Os seres são criados em pares, homem, mulher, macho e fêmea, estame, pistilo, positivo e negativo, e a gente criou outras coisas diferentes. Né? Em função do quê? Da liberdade, né? O conceito de liberdade. Né? Então, criar realizações reais significa concluir o propósito de criação e trazer bons resultados. A conclusão, então, do que a gente chama de porção de responsabilidade, a conclusão do propósito de criação é trazer resultados, bons resultados, que são todas as ações dentro do princípio de acordo com a maneira do céu. Vamos fazer isso graficamente? Basicamente é isso, é uma equação. O que é liberdade? Né? Eu tenho aqui um consultor para assuntos de matemática, né? É o meu irmão Gama, que manja tudo de matemática, né, Gama? Então, se estiver errado a equação, você me corrige aqui, tá bom? Vamos lá. Liberdade, então, é uma equação, a soma de ações dentro do princípio, mais ações com responsabilidade, mais ações com realizações reais. Feito isso, é liberdade. Qualquer coisa diferente disso, não é. Percebe? O ser humano, quando ele tem o aspecto razão dentro do logos, né? Nós vamos pegar a estrutura do logos que a gente já
Entendeu agora, né? Então, dentro do Logos, eu estou dizendo que o Logos é razão e lei. O ser humano, ele predomina a razão, mas não foi abolido as leis. As leis estão ali na base. O ser humano, pelo aspecto de ter o aspecto razão predominante, ele tem, então, liberdade e ele tem intencionalidade. Isso permite que ele, né? Um exemplo para isso, vamos fazer um exemplo para isso? Para vocês entenderem o que eu quero dizer desse aspecto racional e lei. O trem, ele anda nos trilhos, e ele não sai do trilho. Ele vai fazer o percurso que o trilho faz. Né? Se o trilho contorna a montanha, ele vai fazer uma curva. Se o trilho segue uma planície reto infinitamente, ele vai seguir reto. Qual é, né, a intencionalidade e liberdade do trem? Não tem. Não tem. Ele vai andar dentro do trilho. Né? Agora, o maquinista ali, o condutor, né, do trem, ele tem, sim, intencionalidade e liberdade na hora de acionar, parar, iniciar o movimento, definir a velocidade. Num ponto de muita curva, ele vai fazer numa velocidade menor, né? Por quê? Porque ele sabe que ele pode até fazer numa velocidade maior, mas pode, de repente, violar alguma lei ali que, né? A lei ali da força centrífuga que pode fazer ele escapar da curva, né? Percebe? Um outro exemplo que eu gosto de usar bastante, assim, para vocês entenderem essa questão de liberdade com relação à intencionalidade e o aspecto de lei, é o ato de dirigir. Para você dirigir um veículo dentro do trânsito, primeiro você tem que ter uma habilitação, você vai fazer todos aqueles treinamentos, conhecimento de legislação e sinalização para poder trafegar dentro de vias públicas com outros motoristas. Então, eu sou regido por uma série de regras mecânicas, né, bastante limitadas, onde eu tenho que seguir o fluxo, aqui a mão da rua é essa, a velocidade máxima é aquela, eu não posso buzinar, aqui a pintura diz que eu não posso fazer uma ultrapassagem porque é um lugar perigoso. Enfim, eu estou restrito a um conjunto de leis, ideias, princípios que vão me conduzir. Mas ainda assim, eu tenho liberdade e intencionalidade para acionar o meu carro, para conduzir ele na velocidade que eu escolher e escolher o caminho que eu quero seguir. De repente, eu quero ir para um determinado lugar, eu acho que um caminho é mais rápido, é mais tranquilo, é menos barulhento. Eu tenho essa autonomia dentro das regras. Percebe o que ele está dizendo aí nesse gráfico? Basicamente, liberdade é dentro de leis que são princípios, estar dentro do princípio, com responsabilidade, gerando resultados reais, eu tenho liberdade de exercer meu direito de motorista e trafegar pelas vias públicas com o meu carro. Se eu violar alguma dessas regras aí, de repente eu não vejo a placa ali e entro numa via que é no sentido contrário, eu estou na contramão, eu estou violando uma regra, eu estou agindo de forma responsável, eu posso causar um resultado ruim, uma realização, uma ação que vai ter um resultado ruim, ter uma colisão, causar sei lá, um atropelamento, enfim. Percebe? Eu estou agindo com liberdade? Não. Apesar de intencionalmente eu fazer isso, mas eu violei as regras dentro do princípio, com responsabilidade e tendo realizações reais. Ok? Beleza? Entendeu? Então, essa questão aí, razão e lei, ficou claro? Não vou me estender muito, né? O princípio divino explica sobre isso, e o pensamento de unificação tem mais detalhes. Eu não trouxe todos eles, exatamente por conta do horário, para a gente ter um tempinho aí para conversar, né? Então, basicamente, né, é o resuminho do que a gente viu aí hoje, né? Falamos do Logos, da semana que vem, criatividade.